Vamos iniciar com pedido de oração. Eu peço aos irmãos que orem para que Jesus continue colocando no coração das pessoas esse desejo de estar no culto. Eu às vezes estou em casa com a minha esposa e dá vontade de dizer assim, vamos alugar isso aqui, vamos falar. Ainda não aconteceu. Peço irmãos que olhem para que a gente consiga resolver umas questões relacionadas ao início da construção da igreja, que a gente precisa de um espaço maior, você sabe disso. Peço irmãos que olhem pelo joelho, meu joelho, depois eu já vai pelo joelho, que está uma bênção. Pela saúde da minha esposa. E toda vez que você for orar, como eu não consegui decorar o nome de todo mundo ainda, eu chego no grupo da igreja, ou do Instagram, ou do WhatsApp, e vou olhando os nomes. E quero lembrar o nome de cada um de vocês. Nós, como eu sempre digo, nós somos família. E família é natural se preocupar uns com os outros. Olha pela nossa saúde, bem aí da minha esposa, pelas programações que Deus tem para este ano, para a nossa igreja. Amém? Amém. Essa oração, e para que Deus possa continuar nos abençoando, a família completa, a minha esposa, meus filhos, no modo geral, e sempre oramos pelos outros para que Deus venha misericórdia de nós e ajudando os outros a passar, né? Para que possa ficar mais fácil de conseguir levar. Pelo que der, né? Bia. Eduardo. Sua família também. Sua família. Eu só não entendi o começo. Danilo. Você vai estar em frente? Você pode estar em frente. Você pode estar em frente. Eu, como sempre, né? Pelo meu joelho, peço que Deus. O meu filho lá em Curitiba, que está lá doente também. E para minha cabeça passar que está conversando a doer. E para nós todos aqui que a gente continue unido, né? E que eu já estou entendendo um pouquinho daqui, e Deus ajudou, entendendo todos. Maravilha, mas graças a Deus, e é esse estudo de quarta-feira, né, também. Acho que sim. Minha mãe 3? É muito bom. Também peço sempre, né? Comigo, para minha família, meus filhos, pela igreja, pelo povo, e para o filho, viver a igreja, esse, né? De orar com Deus, né? É isso. Para você, a Tânia, sua família. Maravilha. José, Maria. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Sua esposa pediu, mas se a senhora quiser repetir, dá um tempo com a educação, não saber que é a sua terceira.
Meus irmãos, seu pedido, meu amor. O de sempre, né? Eu falei com Ian, mas eu estou olhando para tu. Ah, foi com o Rio. Foi com Ian. Cabeça mais tudo e todo mundo. Cabeça mais todos. Ah, tá. E a Vivi? Você pega essa frente? Né? Desse jeito. Você. Sempre, né? Pela igreja e pela salvação dos meus filhos. Só pega essas duas coisas. Graças a Deus. Pai, te louvamos por estarmos aqui, Senhor, em família. Hoje, esta noite de quarta-feira, dia 30 de janeiro de 2025. Pai, eu te louvo pela vida de cada um de nós que está aqui, Senhor. Irmã Quitéria, Josefa Maria, a minha mãe, Três, a Josefa Pedro, o Danilo, a Angélica, a Jussiária, o Damiano. Pai, te louvo pela Eduarda, te louvo, Senhor, pela Bia, pelo irmão Cícero, pelo irmão Renilson, te louvo pelo Bianco, pela Vitória, pela minha esposa. Abre nossas mentes, ajuda aqueles que ainda vão chegar aqui, Senhor, para que juntos possamos aprender uma fatia a mais da tua palavra. Muito obrigado pela vida desses meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vamos estudar o capítulo de número 3 de Mateus. Só uma ligeira recapitulação. Você vai lembrar que Mateus foi um evangelho escrito para os judeus. E nós vamos estudar o 3º capítulo. Quem lembra alguma coisa do 2º? Vê se a memória de vocês é boa. Quem lembra alguma coisa do capítulo 2 de Mateus? Muito bem, foi ler a Bíblia. No capítulo 2 de Mateus fala do nascimento ainda, fala do processo da matança de crianças, fala de Herodes e assim sucessivamente. No capítulo 3 nós vamos encontrar um pré-início do evangelho do ministério de Jesus. Jesus dá um pré-início como evangelista maior que essa terra já viu. Deixando claro aos irmãos Danilo e a vocês que estão aqui, que eu já disse algumas vezes, a maior missão de Jesus nunca foi curar, mas ele curou. Nunca foi libertar pessoas de algum mal, mas ele libertou. Nunca foi fazer cego ver, mas ele fez. A maior missão de Jesus que ele veio fazer, e essa missão ele deixou para a igreja, foi proclamar o Evangelho para a salvação das pessoas. Por isso que o próprio Jesus disse que vale mais uma pessoa aceitando a Jesus do que uma oração por 99 pessoas que não precisam de arrependimento. Então vamos lá. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. A pregação dele só era essa: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este homem é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, que dizia: eis uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pele de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era, não sei se você ia gostar desse alimento, gafanhotos com mel. Ele vinha muita gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão,
confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu muitos fariseus e saduceus que vinham para onde ele estava batizando, disse-lhe: arrependam-se, raça de víboras. Talvez na sua Bíblia diz raça de cobras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que está próxima? Deem frutos de arrependimento. Não pensem que vocês poderão dizer a si mesmo: Abraão é nosso pai. Pois eu vos digo que até desta pedra Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. O machado já está posto na raiz das árvores, e toda árvore que não der frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água, porém, para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém que é mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz uma pá na mão e limpará a sua eira, juntamente com o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo, e nunca se apagará. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. Então João tentou impedir isto, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. Respondeu Jesus e disse: assim seja por enquanto, convém que assim aconteça. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito Santo descendo em forma de uma pomba sobre ele. Então se ouviu a voz do céu que dizia: este é meu filho amado, de quem eu muito me agrado. E você diz? Meus irmãos, nós vimos toda a trajetória do primeiro capítulo, a analogia de Jesus, até chegar, começou de Abraão, começou de Adão, Abraão, e assim sucessivamente, até chegar a Jesus. Mateus quis mostrar que Jesus era da descendência de Davi. No capítulo 2, nós vimos toda a perseguição que Jesus passou para sobreviver. Foi para o Egito, voltou do Egito. Jesus viveu na sua fase de criança, de bebê, fugindo das mãos dos seus inimigos. Porque a gente lembra que Herodes queria matá-lo, porque ele ouviu dizer que nasceu um rei para governar Israel. No capítulo 3, do capítulo 2 para o capítulo 3, no mínimo, se passam 26 anos. No mínimo, 26 anos. Aí, Mateus, o Evangelho de Mateus, não conta esse processo. Quando você vai lá para João, você vai ver que Jesus, aos 12 anos, estava no templo. Então, mas Mateus não conta isso. Aí, perceba bem, quando Jesus começa esse processo do seu ministério, o que me chama a atenção é que, para dar o exemplo, todos nós sabemos que Jesus, o batismo em sua função literal é o que, irmãos? Uma demonstração para quem está vendo eu sendo batizado, ou quem quer que seja, uma demonstração que eu estou me arrependendo dos meus pecados, morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Por isso que o batismo que Jesus ensinou é por imersão. Se você não sabe o que significa imersão, mergulho total do corpo na água. É isso. O batismo de Jesus foi assim. Por isso que foi no rio. Por isso que quando acontece o batismo, hoje é numa piscina, é numa praia, é no rio, mas é o batismo por imersão. Então Jesus não precisava se arrepender de pecado nenhum, porque Jesus não pecou. Alguém lembra que a Bíblia cita algum pecado de Jesus? Tem não? Tem não. Então, Jesus não pecou, mas mesmo assim quis dar o exemplo. Quis dar o exemplo para quem? Para todo mundo que estava vendo ele ser batizado. Como se ele estivesse dizendo assim: olha,
O que João está fazendo é certo. É tão certo que até eu que não preciso, vou batizar. Então perceba, Jesus se batiza. Aí acontece o que o versículo diz. Eu não vou antecipar, não. Vou começar do princípio. Percebam qual a pregação de João. Ele só pregava isso. Se arrependam dos seus pecados, porque está próximo, o reino de Deus está próximo. Então, a Bíblia diz que Isaías já anunciava que vinha um que abriria o caminho para Jesus passar. O conhecido na Bíblia mais antiga como atalaia. O atalaia era alguém que trabalhava com a seguinte função. Quando o rei montava no cavalo, vocês sabem que quando está em período um arauto. Vocês sabem quando está em período de política, o candidato vem a 3 quilômetros daqui, mas já tem um carro de som aqui, vem aí o nosso prefeito, o candidato, número tal, não tem isso? Bom, aquilo que o camarada está fazendo no carro de som, ele está fazendo uma função de arauto, atalaia, ou publicação sobre alguém ou de alguém. Foi isso que João fez. Eu estou batizando, mas vem aí alguém que é mais importante do que eu. Eu estou pregando, mas vem aí alguém que tem poder muito mais do que eu tenho. Eu estou anunciando o Evangelho, mas eu não sou o Cristo. Vem aí o Cristo. Porque as pessoas perguntam, João, tu é o quê? Tu é o Cristo? Não, senhor. João, tu é o quê? Tu é o Salvador? Não, senhor. João, tu é o quê? Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Interessante, e se você for ver, João só pregava para multidões. As multidões saíam de Jerusalém, da região do Jordão, para ir ouvir João no deserto. Agora o camarada estava com pele de camelo e um cinto de couro. Eu fui investigar. Pele de camelo é quente de Torá. Agora o camarada pregando 10 horas da manhã no deserto. Tinha acabado de comer mel com gafanhoto. No sol quente. Certamente tinha Por sede. exemplo, pastor, eu quero quando o povo fala que na Batista comia gafanhoto, eu ia dizer que gafanhoto que come, esses gafanhotos de tudo, mas não é. Não. É um tipo de gafanhoto africano. Eu pensava, né? Aí Não. depois quando eu comecei a ler, ia me lembrar que não era gafanhoto, não era gafanhoto. Não. Uma árvore, né? Que nasceu. Não, é um outro tipo de gafanhoto. A gente não pode afirmar categoricamente. Alguns historiadores dizem que gafanhoto era uma árvore. Isso aqui não é o que ele diz, são historiadores. É uma árvore que dava um fruto igual a esse aqui, se você puder ver. Igual esse aqui. Ou tem um segundo tipo de árvore, mas a gente não pode afirmar que ele comia esse tipo de árvore. A maior parte das pessoas acreditam que é um gafanhoto. Existe um outro tipo de árvore, que é dessa mesma espécie, que ele é assim. Então, tinha assim, tinha assim. Mas a gente não pode dizer assim, era um gafanhoto ou não era. Sabe-se que o que ele comia se chamava gafanhoto. Então vamos lá. Então, João se alimentava assim, vestido de pele de camelo. Algum ponto de vista? Não, só falar para os irmãos que quiserem anotar aí, a profecia de Isaías está em Isaías 43. Esqueci de dizer esse detalhe. Se quiserem verificar, né? Está em Isaías 43. Agora, o que me chama a atenção é que a pregação de João só era essa. E todo dia tinha multidão para ouvir ele. E de Jerusalém para o Jordão é 9 quilômetros. Você sair de pé 9 quilômetros para ouvir a mesma mensagem que você ouviu ontem, anteontem, semana passada, o mês passado. Mas ele pregava só nisso? Ele pregava só o arrependimento. Só sobre arrependimento. Sim, mas não só dizendo arrependendo. É sobre arrependimento. Sim, mas sempre tinha o arrependimento. Arrependimento. Então, da forma, Nos próximos evangelhos nós vamos ver mais detalhe, né? Sobre É. a pregação de João. Porque detalha mais, né? Ou seja, ele veio
demonstrar, anunciar, divulgar que depois dele vinha Jesus. Que todos nós sabemos que qual o parentesco de Jesus com João? Jesus era primo, exatamente. Jesus era primo de João. Você lembrava disso, Lívia? Não lembra não, né? Jesus era primo de João. Outra questão interessante é que ele se invocou com um grupo de pessoas. Essa parte ainda não é aqui. Certo, mas eu posso ler. O versículo 5. Vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, da região ao redor do Jordão, e confessando os seus pecados, eram batizados por João no rio Jordão. Perceba, não era todo mundo que era batizado. Era quem confessava os pecados. Mas quem confessava como assim? Quem aceitava Jesus? A pessoa chegava para João, como ele pregava só para arrependimento, a pessoa dizia, olha, João, eu fui tocado pela sua mensagem. E eu estou vendo, eu estou entendendo que eu sou um pecador. Você é um pecador? Sou um pecador. Eu minto, eu engano, eu sou desonesto, eu faço isso. Dava lista. Ok, meu filho. Mas você se arrepende dessa vida? Me arrependo. Quer levar uma vida nova? Quero. Tem certeza? Sim. Pronto. Como sinal que você está arrependido da vida que você levava, aí a pessoa era batizada. Quando a pessoa se batizava, estava dizendo para todo mundo, confessei meus pecados, me arrependi, quero começar uma vida nova. Agora, o interessante é, a Bíblia dá a entender que é uma coisa muito automática, né? Pregou, ouviu, se arrependeu, foi batizado. Mas, todavia, porém, a mensagem de João era tão poderosa que, como foi dito aqui, vinha pessoas de todas as localidades. Como foi dito, a mensagem era sempre no foco do arrependimento. Como foi dito, ele estava cumprindo uma missão que ele, desde o ventre, veio para fazer. Sabe o que eu aprendo? Quando Deus permite que eu e você venham ao mundo, Ele não permite por um simples motivo. Para todos nós que viemos ao mundo, Deus tem um propósito, uma missão, um objetivo e um porquê. Talvez você e eu não entenda hoje qual o meu propósito, porque Deus me colocou neste mundo. Talvez eu e você não entenda agora, mas se nós seguirmos a vontade de Deus, o querer de Deus, o desejo de Deus, o propósito que Ele tem para as nossas vidas sempre será cumprido. E diz a Bíblia que Deus tem para nós coisas boas e não más, ruins. Mas, voltando ao assunto que nós Ô, estávamos... irmão Quitéria, não aceitaram Jesus porque nesse período aí Jesus ainda não tinha aparecido. Jesus ainda não tinha dado início ao seu ministério. Ele só dá início ao ministério dele a partir do momento que ele se batiza. O batismo de Jesus é o marco. A partir dali ele inicia o ministério dele. E João vai se apagando. João vai saindo de cena e Jesus entra em cena. Só depois que João batiza Jesus. A gente vai chegar bem aí. Versículo 7. Quando João viu muitos fariseus e saduceus vindo para onde ele estava batizando, disse: raça de... Na sua Bíblia diz o quê? De cobra? Víboras. Aqui diz víbora. Mas João estava pregando, rapaz. O povo se arrependeu, o povo se arrependia, ele batizava. De repente chegam os fariseus e saduceus e ele me entrega uma mensagem dessa. Cambada de cobra. Quem disse a vocês que vocês vão fugir do castigo de Deus que está vindo aí, da ira de Deus que está vindo aí? Aí quem olha assim e não entender, rapaz, que brutalidade foi essa de João? Né? Agora, a pergunta é, por que João pregou assim os fariseus e saduceus
e só pregou assim para eles e para mais ninguém. Já parou para pensar nisso? Porque o objetivo dos fariseus e saduceus não era ouvir para se converter. Não era ouvir para se converter, ser batizado e mudar de vida. Era ouvir para criticar, para caluniar, para falar mal, para... Eles, dá para se entender no texto que eles se demonstravam arrependidos, mas de boca para fora, de coração não. Dá para perceber que eles faziam aquela cena, João, rapaz, eu estou arrependido, rapaz, vai me batizar. E como João era um homem de Deus, sabia, percebia que o arrependimento deles não era sincero, verdadeiro, descia o sarrafo. Está entendendo? E quem era esse povo? Fariseus? Fariseus e saduceus, tanto os farisaístas, quanto os saduceus, eram dois partidos políticos, vamos dizer assim. Partido político religioso. Um grupo tinha cerca de 6 milhões de pessoas, e eram os fariseus. Os saduceus, por sua vez, eram cerca de 4 milhões de pessoas. Era uma tradição de um grupo político judaico que se achavam acima de todos. Eu sou melhor para cumprir a lei, eu sou mais gabaritado para fazer a vontade de Deus. Agora, eles cobravam que os outros cumprissem a lei, mas eles mesmos não cumpriram. Olha, vocês têm que ajudar o próximo, diz a lei, mas eles mesmos, e quando iam ajudar, ajudavam assim. Está aqui um grupo de vocês, né? Tem 20 e poucas pessoas aqui. Vamos supor que isso aqui é uma cesta básica. E o Rian é a pessoa que está precisando da cesta básica e eu vou dar. Eu chego para o Rian, olha minha gente, eu estou dando, viu? Essa cesta básica para o Rian. Toma. Era assim que eles faziam. Vai aparecer. Vai aparecer, para mostrar que eles eram tanto. Os saduceus não eram muito diferentes. Aí os saduceus não eram muito diferentes. Havia uma certa disputa política e religiosa entre os fariseus e os saduceus. Mas eles só se uniam quando eram para perseguir Jesus. Quando Jesus começou a ser cristão. Quando era para perseguir Jesus, para mandar matar Jesus, para destruir Jesus, aí eles se uniram. Agora, no período antes de começar o ministério de Jesus, eles eram um partido religioso, político, que brigavam ali, cada um que tivesse mais certo, mais razão, mais... Eles eram o poder judaico na Judéia. Ou seja, os fariseus eles acreditavam na ressurreição. Os saduceus não acreditavam. Então havia essa disputa entre os dois. Os fariseus eram os fariseus e os saduceus. Tinha sacerdote, era quem tomava conta dos templos lá em Jerusalém, e onde existisse uma sinagoga, tinha um grupo de judeu ou de saduceu, ou um grupo ou de fariseu, ou os dois, né, geralmente. Porque um acreditava na ressurreição, os fariseus acreditavam na ressurreição, e os saduceus não acreditavam. Então, essas eram as duas linhas de pensamento deles. Para eles entenderem melhor, uns acreditavam que quando alguém morresse, havia possibilidade sim de haver ressurreição. Outros acreditavam que se morresse, jamais ressuscitaria de novo. Essa era uma das diferenças. Aí, João chega e diz, raça de cobras venenosas, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? João estava dizendo, em outras palavras, o seguinte, da minha irmã Angélica, Luciária, Danilo, estava dizendo o seguinte, se vocês continuarem assim, com o coração do jeito que está, querendo aparecer na hora que vai ajudar alguém, se vocês continuarem assim, com o coração orgulhoso, mentindo para o povo, demonstrando que estão arrependidos sem estar, demonstrando que são o que não são, o castigo de Deus está próximo de chegar para vocês. A pregação de João é assim, curta e grossa. Mas, já pensou que João metia o sarrafo para quem se aproximava que fosse fariseu ou saduceu? Meu Deus! Aí no versículo 8, ele dizia,
deem frutos que demonstrem que vocês estão arrependidos. Ou seja, ele estava dizendo, sejam sinceros de verdade, demonstrem que vocês querem mudar, vocês querem ser batizados, mas realmente se arrependam. Não fique com máscara, não. Era isso que ele estava dizendo. Porque os fariseus e saduceus não se aproximavam dele para se arrepender de verdade. Era só para parecer que era, mas não era. Parecer que queria, mas não queria. Parecer que estava arrependido, mas não estava. Por isso que ele diz, demonstrem frutos, posturas, atitudes que vocês estão arrependidos. Porque até agora, nada. Até agora, eu não vi. Imagina um fariseu, um saduceu chegando para João, eu estou arrependido, quero me batizar. E o João tinha discernimento, dizia, você está arrependido de coisa nenhuma. Vá lá, o final da fila. Para não você estiver arrependido, você vem. Dê fruto digno de arrependimento. Porque até agora isso é de boca, na prática nada. Então perceba. Versículo 9. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo. Olha o que eles diziam quando ouviam João pregando. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo, o nosso pai é Abraão. Que João, que nada. O nosso pai é Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Ou seja, nós somos os israelitas de verdade. Nós somos os judeus originais. A nossa tendência é de Abraão. A nossa raiz, a nossa essência, a nossa linha familiar é de Abraão. Poxa, a gente já está salvo. Não precisa disso não. Os fariseus e saduceus diziam também isso. Aí João disse, no versículo 10, no versículo 9, eu digo a vocês que até dessas pedras, Deus pode transformar em filhos de Abraão. Olha a pancada que João deu. Vocês não se importam porque vocês se dizem filhos de Abraão, não. Porque se Deus quiser, até de pedra, Deus pode fazer filho de Abraão. Isso aí não vai salvar você não. Foi isso que João estava dizendo. Não se empolguem porque vocês dizem, olha, eu sou da descendência abraâmica. Se empolguem não. Porque até de pedra, Deus pode fazer isso. O versículo 10 diz, o machado já está posto na raiz das árvores. Toda árvore que não dá fruto será cortada e lançada no fogo. Ele estava dizendo isso para quem? Como é? Ele estava dizendo isso para quem? Quem não? Sim. Os fariseus. Os fariseus, Os saduceus. fariseus e saduceus. Vocês estão achando que estão enganando? Vocês estão achando que a gente está caindo no arrependimento falso de vocês? Vocês estão achando que vocês são filhos de Abraão? Se dizem filhos de Abraão, vocês vão se livrar do castigo de Deus? Ah, pois o machado já está no pé da árvore para cortar. Ou seja, João disse que os fariseus e saduceus eram a árvore e o machado estava no pé da árvore para ser cortado. Ou seja, eram árvores que não davam Não davam frutos. frutos. Por isso que João, lá no capítulo 15, Jesus dá uma ilustração e diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, todo galho em mim que não dá fruto, ele tira e limpa aquele que dá fruto para que ele tenha mais fruto. Então, João entregou um recado poderoso. Diz um dos evangelhos, que eu não estou lembrado agora qual é, que muitos saíam e iam embora porque não gostavam da pregação que João fazia. Eu estou gostando de pregação grosseira. O homem é bruto. O homem é grosso. Mas ele era bruto e era grosso com aqueles que se disfarçavam de arrependidos. E não era. Disfarçavam se queriam se converter e não era. Por isso que João algumas vezes pegou pesado. Versículo 11. Ele traz na sua mão a pá para limpar a sua eira. Então ele traz na sua mão, aliás, 11. Eu vos batizo com água para o arrependimento.
mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Ou seja, quando nós estamos se batizando na água, como Jesus fez, algum de vocês tiverem dúvida de como Jesus foi batizado, só é você pesquisar em qualquer vídeo no YouTube, no Instagram, você pergunta como Jesus foi batizado, e o vídeo vai mostrar. Perceba. Aí João diz, eu estou vindo para batizar com água, mas tem alguém que é mais importante, é mais poderoso do que eu, que ele vai batizar com o Espírito Santo e com o fogo. Mas pastor, o que é isso? Agora eu não estou entendendo. O batismo do Espírito Santo, que João fala, é o que a gente chama hoje de revestimento espiritual. O batismo nas águas é muito importante, porque é uma demonstração para todo mundo que assiste aquele vídeo da minha mãe 3 descendo as águas no YouTube, no Instagram, no Facebook, vai dizer, ela agora se arrependeu dos seus pecados e decidiu entregar a sua vida de vez para Jesus. Quem vê o batismo nas águas diz isso. O batismo de João era esse. O batismo de Jesus traz o revestimento espiritual. O que é revestimento? Muito fácil de entender. Suponhamos que eu estou com essa camisa aqui, vem minha esposa com terno e diz, veste esse terno aí. Por cima dessa camisa, eu boto o terno. A camisa está me vestindo. O terno está me revestindo. O batismo no Espírito Santo, ele lhe dá uma ousadia a mais, uma intrepidez a mais, uma busca por mais de Deus. O Espírito Santo faz você ter sede por aquilo que a Bíblia transmite, ensina. Por isso que, no popular, muitas pessoas até se assustam, e eu até entendo, quando vê a gente falando em outras línguas, caramba, não estou entendendo nada. A Bíblia chama isso de língua dos anjos. A Bíblia chama isso de batismo com Espírito Santo. Por isso que em Atos diz que quando os discípulos estavam reunidos, cerca de 120 pessoas, foram vistas sobre eles línguas repartidas como o quê? De fogo. O fogo na Bíblia, ele tanto limpa quanto dá autoridade. O fogo na Bíblia tanto faz uma purificação quanto traz mais ousadia, unção, intrepidez. Ou seja, João estava dizendo, quem vem aí vai capacitar vocês ainda mais, bem mais do que o que eu estou fazendo. O Jesus que vem aí, o meu primo que vem aí, é alguém tão poderoso que eu não sou digno de carregar nem a sandália dele. Olha a humildade de João. E Jesus, em Lucas diz, em Mateus também diz, não houve profeta maior do que João. Perceba o nível de diferença que João faz entre ele e Jesus. Jesus é tão poderoso, vem aí derramando e liberando o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo com fogo. Ele é tão melhor do que eu, tão superior a mim, tão mais capaz do que eu não sou digno de carregar a sandália dele. Perceba, Jesus, o nível como João se achava importante, honrado, feliz, por abrir caminho. Pastor, tem outra dúvida. Pois não. João falou que Jesus batizaria com o Espírito Santo. No caso de quem pedia Jesus, quem era? Pode-se pedir, porque ele disse que tudo que pedires no nome dele, crendo, é certo. Então, eu, aos 13 anos, tive o privilégio de ser batizado no Espírito Santo. E eu dizia, Jesus, eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu preciso ser batizado no Espírito Santo. Meus tios são, meu pai é, minha mãe é, Jesus eu quero.
aos 13 anos de idade. E eu vou dizer para os irmãos, se você é crente, sem ser batizado com o Espírito Santo, quando você for batizado, essa convicção ela triplica. Triplica. Eu digo sempre para quem não é batizado com o Espírito Santo que é uma experiência única, inesquecível, marcante. Você pode esquecer da sua data de aniversário, mas o dia que você foi batizado no Espírito Santo, você não esquece. Eu estava no ciclo de oração, numa terça-feira à tarde, quem estava pregando foi o falecido pastor Oliveira, e eu fui lá para frente. Vem para frente, quem quer ser batizado com o Espírito Santo? E eu sempre para ser batizado com o Espírito Santo. Fui lá para frente. Fui o primeiro a chegar. E me joguei lá de joelho e fiquei. Daqui a pouco, eu só lembro, o ciclo de oração terminava entre 4h30 e 5 horas, começava de 2. Eu só lembro que era 6 horas e eu ouvi o porteiro dizer: deixa o menino, eu tenho paciência de esperar. Quando eu ouvi o porteiro dizer isso, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Quando eu me lembrei, eu estava sozinho. O porteiro sentado no primeiro banco, com a chave da igreja aqui, e uns 2 irmãos com ele e uma irmã. Isso foi o que aconteceu comigo. Aí os irmãos me disseram: se acabou de ser presenteado com o batismo no Espírito Santo. Mas eu não lembro a hora que eu me ajoelhei. Eu lembro a hora que eu me levantei. Mas eu me ajoelhei por volta de 4h20, 4h30, por aí. Todo mundo foi embora. Só ficou o porteiro, mais 3 pessoas e eu. Fosse outro, se levantaram lá com uma vergonha da beleza. Eu cheguei correndo em casa de andar de bicicleta nessa época e fui avisar para minha mãe e meu pai: eu fui batizado com o Espírito Santo, maravilha. E é uma data inesquecível. 3 Eu dias. sou muito esquecido, mas eu me lembro. Não tem como esquecer. Estava eu e meus irmãos reunidos em casa no quarto, orando, os 13 anos de idade também, 13, 14 anos de idade. Não lembro nada não. Aí a gente foi batizado no Espírito Santo, eu e mais 2 irmãos meus. Dentro de casa, assim, no quarto orando. Meu Deus. Poderoso demais. E é um privilégio para todos que buscarem, não é só para uns e outros não, né? Para todos que buscarem. Versículo 12. Ele traz a palha e limpará a ele juntamente com o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O irmão sabe que quem planta trigo, há uma separação da palha e do produto do trigo, né? Da semente. Diferente da palha do milho, que me parece que o gado come, né? A palha do trigo não se come. A palha do trigo não se come. Só se aproveita a semente. Então, por isso que João diz, ele vai pegar uma palha, vai fazer uma limpeza e vai deixar só os verdadeiros. Os falsos, como vocês, fariseus dos saduceus, eles vão ser queimados. Vocês vão ser mudados para fora. Por quê? Mas vocês estão fazendo discriminação com a gente. Não, mas vocês não estão sendo verdadeiros. Vocês não estão sendo honestos. Vocês não estão sendo decentes. Vocês querem enganar as pessoas, demonstrando que estão se arrependendo e não estão. Demonstrando que estão querendo mudar de vida e não estão. Então, vem aí Jesus, com a pá na mão, para fazer uma limpeza e tocar fogo nas palhas. Vocês são as palhas. Por isso que João está dizendo. Ou seja, a pregação de João, Angélica, não era doce, não era fácil de ouvir, não. Perceba, Jesus veio a Galileia, ao Jordão, para ser batizado por João. João, porém, tentou impedir, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e você vem a mim. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo, porque João está sendo batizado, era aquele que você queria. Porque João respondeu isso, irmãos sinceros, porque, primeiro ponto, ele não se achou digno de batizar Jesus.
Segundo ponto, ele não achava que Jesus quisesse se batizar. Ele não achava. Por quê? Porque o batismo era para quem tinha pecado. Jesus tinha? Não. Então o João ficou perplexo. Oxi, eu não estou entendendo. Quem precisa ser batizado sou eu. Quem nasceu e é um pecador sou eu. O Senhor não. Vamos fazer uma ilustração aqui. O Senhor foi gerado pelo Espírito Santo. O Senhor nunca pecou. O Senhor se batizar para quê? Quem precisa se batizar sou eu. Se fosse para algum dos dois aqui ser batizado, era o Senhor, como mestre, como Jesus, como filho de Deus, que devia batizar. Não é o Senhor. Eu. Só está esquecido, eu sou uma pessoa normal, o Senhor é o mestre. Aí Jesus disse, não, deixa assim para que se cumpra o que está escrito. Jesus estava dizendo, em outras palavras, o seguinte, não, eu sei que você tem razão no que você está dizendo, mas eu quero que aconteça assim, para que eu deixe o exemplo. Para todos aqueles que ouçam a mensagem do Evangelho, façam o mesmo. Para que todos aqueles que ouçam e se arrependem dos seus pecados, façam o mesmo que eu estou fazendo. Irmãos, o batismo por imersão, por mergulho, ele é tão simples de entender que eu não sei por que tantas pessoas ainda têm dificuldade de compreensão. Primeiro, com quantos anos Jesus foi batizado? 30. A Bíblia não relata que Jesus fez qualquer outro batismo antes desse. Segundo motivo, qual a forma que Jesus foi batizado? Por imersão, ou seja, Jesus entrou no rio, a água ficou no mínimo até a cintura e ele foi mergulhado assim, por João, e depois voltou. Então, é o batismo que a igreja evangélica pratica. Se batismo é para arrependimento, irmão Cícero, o senhor foi batizado? Quando criança? Foi, né? Quando criança foi. Mas batismo é para arrependimento. Com quantos anos o senhor foi batizado? Vamos dizer que 1 ano, né? Vamos dizer que 1 ano, 2. O senhor estava arrependido dos seus pecados com 2 anos? Sabe? Não, me responde, irmão Cícero. Sabe assim que o senhor estava se batizando? Mas eu sabia falar disso. Eu sabia que a pessoa que foi batizada, a pessoa está aí, eu sou desse verdade. A senhora foi batizada, irmão? A A senhora foi batizada. Quantos anos? Na igreja católica, uns 4 anos. 4 anos. A senhora confessou seus pecados e se arrependeu. Não. Como assim? Mas o batismo não é para arrependimento de pecado? E eu nem me lembro quando eu fui batizada. Qual os seus pecados? Com 4 anos. Hein, irmão Guilherme? Qual pecado você tem cometido em 4 anos? Eu não sabia nem do significado do batismo. Oxi! E a gente geralmente é uma tradição, né? Então, é aí onde está o X da questão. Se batiza para se arrepender de pecado. Por que eu me batizei? Eu me batizei com 13 anos de idade. Com 13 anos de idade eu me batizei. Aí, quando eu me batizei, o pastor, entrei num rio, sujo pra caramba, chamado Rio Mundaú. Eita, isso. Ô, pastor, e o certificado desse batismo, ele serve para alguma coisa? Que batismo? O batismo do Espírito Santo, né? Porque assim, o povo não fica em dúvida, né? O batismo da Igreja Católica, porque eles, a igreja quer fazer alguma coisa, documento, alguma coisa assim, e eles procuram muito. Hoje não serve mais não, hoje não serve mais não. Hoje não serve mais não, menininha. Aí, Hoje não tem mais validade nenhuma. Porque diz a pessoa ser batizada e quando acabar se batizar de novo. Agora não sei por quê. Porque não sei quando ele vai com 2 batismos. Agora vá fazer alguma coisa com esse batismo aí que diz que se batiza para ver se faz. Por que a pessoa precisa se batizar quando ela tiver uma mente mais adulta? Porque quando a pessoa se batiza com uma mente mais adulta, ela sabe por que está se batizando. Não sabe? A senhora não soube por que a senhora está se batizando? Sei sim. Quando a senhora se batizou com 2 anos, com 3 anos, a senhora Eu não sei sabia? nem se eu fui batizada, pai. Não, certo. Então, se alguém chegar para mim, É porque, olha, no tempo que nessa história de batismo, eu não sei nem se eu cheguei a ser batizada na igreja, porque minha mãe, quando ganhou eu na história, ela não morava nesse lugar, que a São Paulo foi
um quarto de cirurgia muito complicado, né? Uhum. E eu nasci, acho que mais pra lá do que pra cá. Ele agora tem que ter ido logo, né? Suponhamos que a senhora foi batizada. Mas fiquei. Aí, no caso, aí eu não sei se foi batizado Pois na é. igreja, não sei se fui batizado em casa. Para vocês entenderem. Suponhamos que minha mãe, eu não fui batizado na igreja católica, mas suponhamos que minha mãe me batizou. Com 2 anos de idade. Se o batismo é para arrependimento de pecado, eu com 2 anos de idade, quando eu fui batizado, eu sabia se eu estava pecando, o que era que estava fazendo comigo? Eu sabia? Não. Agora, nas águas, como eu fui batizado com 13, eu sabia ou não estava fazendo? Sabia. Então, se o batismo é para arrependimento, eu preciso saber por que eu estou me batizando. Se alguém perguntar a você, por que você batizou? Não, porque eu decidi ser crente, pegar firme com Jesus e resolvi me batizar porque decidi que eu vou seguir uma vida diferente. Ok? Mas se você perguntar para uma pessoa de 4 anos, de 3 anos, por que ela está sendo batizada, ela vai me dar chupeta e a mamadeira. Não é? Simples assim. Então, Outra coisa, pastor, que eu queria perguntar. Questão assim de algumas igrejas evangélicas, a gente vê que até batizam até criança mesmo, em pré-adolescente. Assim, na minha opinião, eu acho isso um pouco errado. Por quê? Quando eles estão ficando mais velhos, adolescente, alguns, eu acredito que a maioria até se desviam, devido a disciplinado. sim. Isso é certo? Porque Jesus já se batizou com 30 anos, né? Certo. Ô, irmã Petéria, a maturidade para ser batizado, ela vai muito da postura do adolescente. Por exemplo, eu com 13 anos, eu já percebi que eu senti o desejo de batismo. Meu pai só perguntou, filho, você quer se batizar? E eu disse, quero. Minha mãe perguntou, quero. Deseja, porque eu já entendi o que é. Se o adolescente, o pré-adolescente, entende o objetivo do batismo e sente o desejo, não tem nada que impeça. Mas, normalmente, essa idade aí que as igrejas procuram batizar seria melhor de 12 anos assim. Acontece casos, pelo menos na igreja evangélica, de abaixo disso. Mas o padrão é 12 anos acima. Senta com o pastor e diz, você entende? Isso entende. Você está querendo? Você sabe o nível de responsabilidade? Sei. Aí a gente faz umas perguntas bíblicas, vê a maturidade do adolescente, do pré-adolescente, e vê se ele tem condições ou não. Se ele tiver, ok. Se ele não tiver, vamos esperar mais um pouco. Normalmente a gente faz isso. Eu já fiz muito isso na igreja batista. Mas, o pastor chegava para mim e perguntava, ei, Júnior, quem do grupo aí tem condições de batismo? E eu já sabia. Quem tinha maturidade para isso, quem não tinha. E normalmente é assim as coisas. Acontece situações extras, mas não é normal. Meus irmãos, falta um versículo, deixa eu ver. Versículo 15, versículo 16. Assim que Jesus foi batizado e saiu da água, naquele momento o céu se abriu. E ele quem? Jesus. Viu o Espírito de Deus descendo como forma de uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ou seja, aí vem a pergunta, por que houve a descida do Espírito Santo? Por que houve-se uma voz que disse, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer? E por que houve esse testemunho literal nesse acontecimento do batismo de Jesus? É um caso para a gente pensar, né? Pode falar, irmã Pera. Quem ouviu essa voz? Foi o irmão? O texto dá para entender que eles ouviram João e Jesus. Aí, o porquê dessas perguntas que eu fiz? Foi por isso que daí que Jesus começou o ministério. O Espírito Santo desce sobre ele
para demonstrar que ele era o Filho de Deus que ia começar a missão. Deus fala de cima para dar o testemunho de que ele era o enviado de Deus. E há alguém que diz que não só João e Jesus ouviram a voz, mas outros que estavam ali. É algo que a gente não pode afirmar, mas é uma hipótese. Então, Deus dá testemunho, esse é meu filho amado em quem me comprado. O Espírito Santo desce sobre Jesus para carimbar que aquele homem era o enviado de Deus. E João, ou talvez também os outros, foram testemunhas desse acontecimento. Porque, se está escrito, dos dois, um. Ou eles ouviram, ou quem ouviu e viu, disse. Ou seja, ou Jesus, ou João, ou as pessoas que estavam em volta. É por isso que, para começar o mistério, sempre você vai estar sempre o principal. Começar o mistério, É importante porque você pode ter um ministério relevante em alguma área sem ser batizado com o Espírito Santo? Claro que pode. Agora, é importante ser batizado, fundamental. É difícil explicar isso. A postura da gente muda, a reação da gente muda, a conexão espiritual muda. É difícil explicar assim em palavras, mas realmente a gente fica diferente. Uma sensibilidade espiritual diferente. Nem todo mundo. Né? Nem todo mundo, mas eu falo pela minha experiência. Eu tenho um bocado aí que é batizado com o Espírito Santo, por exemplo, na causa. Tem igrejas que, como é que fala, só permite que alguém seja obreiro, né, se for batizado, né? É uma exigência, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus, você só consegue ser diácono se você for batizado do Espírito Santo. Até cooperador você consegue ser, mas diácono é se for batizado do Espírito Santo. Eu estava vendo uns vídeos de um pastor perguntando até quanto tempo fazia que ele não falava em língua. Tem umas igrejas que têm essa exigência. Tem coisas que a gente concorda, tem coisas que a gente pensa diferente, mas, meus irmãos, e isso é uma coisa que não tem base bíblica. Diante do que vocês ouviram, tem perguntas? José está ali sempre para perguntar. Danilo, tem pergunta? Não. Angélica? Não. Jussiária? Tem pergunta? Do Damião, vou ouvir um sim. Damião, tem pergunta? Não. Meu Deus. Eduardo, né? Bia. Todo mundo está com problema no pescoço, só pensa. Irmão Cícero? O senhor está correndo isso. Irmão Nilson? Eu não tenho dúvida não, eu entendi. Agora, nesse batismo com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo com o Espírito Santo e com fogo. Certo. O senhor falou aí sobre o fogo, certo, mas ainda ficou uma dúvidazinha. Certo. Interessante a sua pergunta. Batismo, na palavra grega, o seu significado, significa recebimento. Então, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Isso. Quando Jesus disse, e viemos para ele, faremos nele, morada, Mateus capítulo, isso é o 11, Jesus disse, viemos para ele, faremos nele morada. Jesus estava falando de quem? Viemos, é mais de um. Viemos, quem vem? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando eu aceito Jesus, eu sou batizado. Por que batismo? Batismo é receber Jesus. Quando eu recebo, eu sou batizado. Já tem o Espírito Já Santo. tem o Espírito Santo. Aceita, agora, já tem o Espírito Santo. Exatamente. Agora, quando a Bíblia diz com o Espírito Santo e com o fogo, É João 14. é o revestimento, ou seja, é a manifestação em línguas estranhas, em línguas estranhas, mais popular. Daquele Espírito Santo que está em você. Mas a pessoa não já tem, aí fala Sim. com o Espírito Santo de novo. Não. Com o Espírito Santo e com fogo. A pessoa não já tem o Espírito Santo quando
Aí tem o revestimento. Por isso que a gente falou de revestimento. Se eu visto um terno aqui por cima, eu estou me revestindo, eu não estou me vestindo. Porque vestido eu já estou. Ou seja, todo aquele Você já que, tem o Espírito Santo, só está se revestindo. todo aquele que aceita Jesus verdadeiramente, que se arrepende de verdade, que Deus está vendo, né? A gente, eu não posso dizer quem aqui se arrependeu verdadeiramente, mas Deus está vendo. Quem se arrepende verdadeiramente, o Espírito Santo habita nele. Ou seja, o Espírito Santo habita dentro do meu espírito. Agora, o revestimento com o Espírito Santo é aquela coisa, eu estou com o Espírito e ganho uma força a mais. O revestimento que é que nem todo mundo tem esse revestimento, que é o batismo que chama o batismo em falar línguas estranhas, né? No caso, o batismo de fogo. É o que os discípulos receberam no dia de Pentecostes. Aí no caso só se conhece que é batizado Só reconhece que tem o batismo de fogo, o sinal é eu falar em línguas. O batismo de fogo. É um exemplo muito simples. Aqui está uma cadeira, ela aguenta 150 quilos, 110. 110, né? Se você botar essa, ela aguenta mais peso ou não? Essa cadeira está vestindo essa. Está cobrindo essa. Aí vem essa e está revestindo. Aguenta mais peso ou não? Quando o Espírito Santo vem sobre você fica um crente mais robusto, mais alicerçado. Toca os desafios com mais ímpeto. Quer dizer, era para ser assim, né? Mas é assim. E é, irmão. Eu vejo tanta gente aí batizada com Espírito Mas Santo. aí não vai dar 100%, não tem como, né? Em tudo. Mas aí porque também a gente tem que buscar. Em todo Aí vai no buscar e a pessoa realmente aceitar que tem o Espírito Santo e tem que se esforçar também. Tem alguma dúvida? Entendeu, José Pedro? Entendeu, minha mãe 3? Tem certeza, Josefa? Pode falar, viu? Esse culto aqui é para Agora, isso. se eu pudesse me ajoelhar, mas pelo amor de Deus, Josefa, esse culto é para isso. Não fique com vergonha não, viu? Não fique com vergonha de dizer, eu não entendi. E às vezes a sua dúvida Meu é a Kenny. dúvida de outro, né? Pode falar aí, Pino. já que vocês não têm dúvida, Ian, tem alguma dúvida? Tem? Diga que tem. Eu posso ter menos lembrar. Olha, cada pergunta simples. Aumenta as perguntas, pode estar com É com as perguntas. Não, são 24 só. Cada vez mais organizado. É porque ele vai fazer alguma coisa, cada pessoa. Ele leva para a computadora. Qual o nome do homem que apareceu pregando? João. Aí, ó. Qual o lugar que ele pregava? Nota não. Muito bem, bebê. O que João dizia na sua mensagem? Chegou muito perto, Ian. Quem profetizou no Antigo Testamento sobre João? Quem? Isaías, muito bem, irmão. Que tipo de veste João usava? Que tipo de cinto João usava? Eu sei falar pra você. Que tipo de comida João comia? Pegar criança no meu chivete. Muito bem. De onde vinham as pessoas para ouvir João? Jerusalém, Judéia, Jordânia. Onde João batizava as pessoas? Essa? Essa que sabe, deve estar no meio de João batizado. No? Jordão, muito bem. Antes de se batizar, o que as pessoas faziam? Muito bem. Como João chamava os fariseus e saduceus? Muito bem, meu amor. Os fariseus e saduceus diziam que eram filhos de quem?
Olha, até a Vitória está respondendo tudo. João disse que até de quem poderia ser gerado os filhos de Abraão. Segundo o versículo 11, o batismo nas águas serviam para mostrar o quê? Muito bem, Eli. No versículo 11, João disse que depois dele, quem viria? Jesus. Muito bem. João disse que Jesus batizava com Marcos diz a alternativa certa. João disse que ele não era digno de abraçar Jesus, falar com Jesus, carregar as sandálias de Jesus. Muito bem. Segundo o versículo 13, Jesus foi a Galileia fazer o quê? Não Vitória está preparada. Vontade de responder. Muito bem, Vitória. Segundo o que aprendemos, por que João não quis batizar Jesus? O que aconteceu quando Jesus foi batizado? Aí aqui vocês completam que ouviu-se uma voz, o Espírito Santo desceu e o que Deus falou do céu, este é meu filho amado, de quem tem raiva, não foi assim? De quem eu sinto prazer. Quem desceu do céu? Marca um X na resposta certa. Uma águia, um gavião ou uma pomba? Muito bem. Aí eu repeti a pergunta aqui. A voz do céu disse o quê? O que você achou da aula? Obrigado por fazer parte da família Vivendo chamado. Amamos vocês. Simples demais, não? Mamão com açúcar. Aí quando chega em casa, você já responde, né, José? Não, se eu responder aquilo ali bem, eu respondi. Agora, eu acho que vai ser bem. É, José, facinho. É, tem que escrever aqui. É facinho. Irmãos, olha, a gente quer agradecer a vocês por estarem aqui. Sejam sinceros. Eu sei que vocês são sinceros, mas usem a extremidade da sinceridade de vocês. Quem está gostando dessas quartas-feiras? O Danilo levantou o dedo ou foi? Foi impressão minha, Danilo? Levantou. Ô, Angélica, tu está gostando? Sério mesmo? Que maravilha. E o Ciara? Tu está gostando? Damião? Sério? Eduarda. Eu fico olhando ela participando da unha das crianças. Ela presta atenção. Bia, você não sabe nem o que eu vou perguntar. Diga, não vai aparecer, cadê o que vier, tá certo. Mas eu ia perguntar a você outra coisa. Você vem na próxima aula? Irmão Cisa, está gostando das quarta-feira? Tá bom, né? Quitéria. É Quitéria? Josefa Maria. Tá, mano. Viene. Tá dormindo, né? Não. Agora, morre Deus. Tá muito bom. Gostando do calor. E vai na porta do Ian. Vai, Vitória. Vou? E eu dava um negócio, eu respondi já as perguntas por mim. Irmão, a gente está muito feliz por vocês virem. Vamos orar. Enquanto vocês aqui, a gente está estudando Mateus, os irmãos Rádio e Roda do Luxemburgo estão estudando Atos. Bem interessante.
Pastor, quando sai de Mateus, para Marcos e Lucas, né? É. E as histórias que a gente já estudou, que tem que ver vamos estudar novamente. Uma visão diferente, né? É porque cada evangelho foi escrito para uma comunidade diferente. Mateus escreveu para os judeus. Marcos escreveu para os romanos. Lucas escreveu para os gregos. E João é um evangelho que conta detalhes que os outros não têm. O João focou de uma forma mais geral. Mas a gente pode ver o que a gente vai fazer quando chegar nesses evangelhos aí. Mas não é bom não, porque quando começar, você já tem esquecido o primeiro. Eu só procurei saber. Aí assim, já vai algumas coisas repetir, né? Mas se quiser, a gente pode dar. Não, era só uma dúvida. Determinado luta para a doutrina da igreja. Todas as doutrinas da igreja tem, e eu nem ensinando elas. Seria muito pouco mesmo. Mas a doutrina da igreja está na Bíblia, irmão. A gente está estudando. Justamente essas. Você está falando das cartas de Paulo, né? Da doutrina que a igreja tem que ter. Porque tem coisas que não é doutrina. Não, o senhor está falando de usos e costumes. Também. Vai manchar com o mundo. Mas é muito bom. Dá sempre bom, né? Mas eu, no lugar de vocês, vou dar uma dica. Como vocês leem o capítulo para responder, eu leria o capítulo para responder e leria o capítulo que vai ser estudado e arrochar na nota pergunta. O meu professor de escola bíblica, quando eu era da classe de jovem, passou na classe mais de 15 professores, porque ele estudava mais de professores. Sempre. Então, quando eu perguntava que o professor não respondia de acordo como era, Esse eu eu dizia, peraí, não é bem assim. Eu me arrependo de uma coisa que eu fiz um dia, que eu não recomendo para ninguém. Na minha fase de rebelião, eu andava na igreja, aí uma vez um professor chegou para mim e foi ensinar uma coisa, eu não vou dizer aqui para não prolongar. Mas eu disse a ele que ele estava equivocado, e ele respondeu para mim que se eu me achava melhor do que ele, eu disse que não. Ele se sentava e eu ficava em pé. Eu disse, pois não. Aí ele se sentou e ficou em pé. Foi uma revolução na época. Mas nunca mais eu faço isso. Mas só para mostrar para vocês o que eu procurava fazer. Pesquisava, perguntava, questionava. Mas aqui a coisa é essa. Quando o professor ouvia, dizia, quem está na classe? O Júnior, o Clériston. Teve um professor que só ficou uma aula. E não veio mais. É porque a gente perguntava primeiro. Mas mesmo assim, o senhor sabia, mas perguntava, porque ia testar o professor e ia tirar dúvida dos outros. Não vou negar para o senhor que era mais para testar o professor. Tá entendendo? Mas se vê para os outros também. Vê muitas pessoas que têm várias dúvidas aqui, mas ninguém se pronuncia. Mas se tiver um de curso, pode avaliar mais. É bom demais, a gente aprende. E quando aprender, pratica. E que praticar, recebe bem. Amém, irmãos? Vamos orar? Faltou hoje a Josefa Gama, a Nick, o Everson. Foi na minha mãe. Está tudo bem com isso? A Gilvânia. A Giovana. Ela não veio hoje. Hoje, né? Está em casa, ela sabe dizer. Teve lá que não vai ver? Acho que ela dormiu no sofá. Vamos orar? Olha aí, irmãos. Pai amado, Deus Santo, poderoso, obrigada, Senhor, por mais esse culto, por mais esse ensino. Abre a nossa mente, o nosso coração, para que nós venhamos absorver, Senhor, a Tua palavra. Pai, também oramos, ó Deus, por cada pedido de oração que foi feito essa noite. O Senhor sabe, ó Deus, a necessidade de cada um. Que o Senhor haja na família de cada um. Que o Senhor traga cura na vida daqueles que estão enfermos, que foi pedido oração, Pai. Age na vida daqueles que precisam de uma bênção, de um milagre, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, muito Deus, obrigado por Senhor Jesus, nosso irmão Espírito Santo, conduzindo você, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, um abraço, um beijo para todos vocês. Até sexta-feira. Se Deus quiser.